Bom, é muito bom estar aqui com vocês hoje para o nosso encerramento da nossa série Reaja. E a gente ouviu aqui tantas coisas, né? Tantas coisas que foram bênção demais, tantas coisas que fizeram a gente reagir mesmo, né? Mas por que a gente achou pertinente a gente trazer esse tema hoje? Porque mesmo que a gente tente reagir diante de todas essas coisas que a gente trouxe, né? Pecado, frieza, inconstância. Se a gente não souber governar o nosso coração e as nossas emoções, nós nunca vamos conseguir realmente reagir e avançar diante das coisas da nossa vida, né? Então, para a gente começar aqui, eu queria trazer o que é uma emoção, né? Aí eu pedi para colocar os bonequinhos ali do Divertidamente, né, que remete muito sobre isso, né? Então, uma emoção, ela é uma reação diante de algo, né? Seja raiva, seja a tristeza. Eu adoro esse bonequinho da tristeza, como que ele se arrasta, né? Tristeza, nojo, medo e a alegria, né? Que é sempre tão para cima. Então, uma emoção, ela é realmente essa ação diante de alguma coisa, né? A forma como você expressa aquilo que você sente. E por isso que é diferente de um sentimento, né? O sentimento é aquilo que a gente sente de forma individual. Então, ninguém sabe o que você sente. Mas você expressa através de uma emoção, né? Através desse ato, dessa emoção mesmo, desse agir, né? E sentir, ele é bom e ele é humano, né? Então Deus nos fez tão perfeito, que a gente pode sentir. Então sentir é muito bom, né? Tanto que quando a gente se torna apático diante das coisas da vida, isso é muito preocupante, né? Porque nós somos criados realmente para sentir, para se relacionar, para se envolver. Mas a partir do momento que essas emoções, elas se tornam disfuncionais, aí elas já não são mais saudáveis para nós, né? Que é aí que vem o medo excessivo, a ansiedade excessiva, né? O pânico, enfim. Quando isso se torna disfuncional, isso já não é mais saudável. Então, o que eu quero trazer aqui para nós hoje é como a gente pode reagir diante de sentimentos que se tornam emoções disfuncionais, que impedem que a gente avance, que a gente vá para frente, né? Então eu quero muito me deter sobre isso. E por que isso é relevante, né? Porque falar disso é muito relevante. Porque hoje a gente vive uma geração que é muito imediatista, né? Tudo para ontem, né? E Deus nos convida a ir na contramão disso, a esperar nele. Por isso que hoje é muito difícil a gente aprender a governar as nossas emoções, porque a gente é bombardeado de muitas coisas, né? De internet, de rede social. Isso não é ruim, mas isso nos tornou pessoas muito mais rápidas do que talvez a nossa mente consegue processar, né? Então é muito relevante a gente falar disso hoje, porque muitas vezes o nosso coração está rodeado de tantas coisas, né? Às vezes o nosso coração, ele é rodeado ali por tantas informações, por tantas coisas que nos bombardeiam mesmo. E ele é governado pelas nossas emoções, né? Então, assim, nós sentimos, nós nos emocionamos, mas o nosso coração, ele não pode ser governado por aquilo que a gente sente. O nosso coração, ele precisa ser governado pela palavra de Deus, pelas verdades dele sobre a nossa vida, né? E quando a gente começa a ser governado sempre por aquilo que a gente sente, nós vamos ser levados de um lado para o outro, né? Porque as nossas emoções, elas são isso mesmo. Ora você está feliz, ora você está triste, ora você sente medo. Mas quando você está fundamentado nisso, quando você é movido por isso, você é alguém inconstante, né? Porque aquilo que precisa mover a nossa vida realmente é a palavra, é a verdade que Ele tem sobre nós, né? E aí todas essas emoções disfuncionais, elas vão nos aprisionando. E a gente vai se tornando refém, e a gente não vai conseguindo sair, né? Por isso que é importante a gente falar disso hoje, porque a gente pode reagir diante do pecado, a gente pode reagir diante da frieza, e a gente pode até tentar ser alguém constante, mas se a gente estiver
aprisionado dentro do nosso coração, a gente vai voltar sempre para o mesmo lugar. A gente vai rodar em círculos, a gente vai ter momentos que a gente vai achar que a gente avançou, mas aqui dentro a gente vai estar preso. Por isso que é importante a gente falar disso. E por isso que Deus nos convida a olhar para Ele nessa noite, né? Então, se talvez você se encontra nessa realidade de se sentir muitas vezes preso diante de uma situação, diante de um acontecimento, ou das suas próprias emoções mesmo, que são às vezes tão confusas, nessa noite Ele te convida a olhar para Ele, que eu tenho certeza que será uma noite de muita liberação da parte dEle. Amém? Amém. Então hoje, ainda falando sobre essa geração nossa, nós somos uma geração muito superficial, né? Não digo nós aqui, mas como as coisas são hoje, né? É tudo muito rápido. Então, as nossas relações muitas vezes se tornam relações que são líquidas, né? Elas escorrem pelos nossos dedos, a gente não consegue mesmo ter intimidade, entregar o nosso coração, porque hoje, por causa dessa velocidade, a gente coloca o nosso coração e a nossa mente à mercê disso, né? E isso muitas vezes vai penetrando o solo do nosso coração mesmo. Sabe quando a gente sente que tem tanta coisa aqui dentro? Sabe quando a gente sabe que está sentindo várias coisas? Sabe que está acontecendo muitas coisas, mas a gente não consegue colocar um nome para aquilo que a gente sente? Sabe quando a gente está perturbado mesmo, cheio de crises? Isso quer dizer que o nosso coração está sendo pisoteado por muitas coisas. E a gente não consegue nem dar nomes. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. E acaba muitas vezes caindo nesse mal do século, né? Que eu acredito que são 3 coisas, né? Que é a depressão, a ansiedade e hoje o burnout, né? A estafa, o excesso do trabalho. Então, hoje a gente vê uma geração mesmo que é muito atravessada por essas 3 coisas, justamente por não conseguir parar, justamente por não conseguir esperar, justamente por não conseguir fundamentar a sua vida em Deus mesmo e olhar para uma coisa, né? Porque quando a gente está realmente em uma fase de muita crise, de muita coisa, a gente não consegue se silenciar e olhar, né? Por isso que eu acredito que para nós avançarmos diante de todas as coisas que foram citadas atrás, nós precisamos estar resolvidos no nosso coração, para que a gente consiga focar e olhar para Jesus. E esse imediatismo faz com que a gente se compare com outras pessoas, né? Então a gente entra lá nas redes sociais, vê um influencer ganhando milhões por fazer uma dancinha, vê ali uma pessoa com uma rotina maravilhosamente produtiva, que acorda às 5 horas da manhã, faz crossfit, faz dieta, faz isso, faz aquilo. E assim, isso não é errado, gente, mas isso está dentro da realidade daquela pessoa. E aí, muitas vezes, a gente acaba se comparando, nossa, a minha vida, olha como é que tá, eu não consigo fazer as coisas direito, eu não consigo focar, ter constância. Mas o que você precisa fazer é aquilo que é alcançável para você hoje, né? E toda essa velocidade faz com que a gente se compare mesmo. E a gente acaba entrando em um lugar, assim, de muita comparação no sentido de maltratar quem nós somos, né? E a gente acaba entrando nesse ritmo frenético de comparação e de umas emoções totalmente desgovernadas. E é por isso que Deus nos convida a olhar para Ele nessa noite. E como está o solo do seu coração diante de todas essas coisas que eu disse? Como você está? Onde você se encontra nessa noite? Onde você está? E eu queria trazer aqui para a gente conversar um pouco um exemplo de uma pessoa lá na Bíblia que não soube lidar muito bem com as suas emoções. E está lá em 1 Reis 19. Queria que vocês abrissem comigo. 1 Reis 19, a partir do versículo 1 mesmo. Diz assim: isso vai contar a história de Elias.
Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluído o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Então Jezabel, ela trouxe aqui uma sentença para Elias, né, de que assim como ele havia destruído ali os profetas de Baal, ela iria fazer com ele. Então ela liberou ali uma palavra sobre a vida dele. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Então aqui o primeiro ponto, Elias esboçou uma emoção que estava ali no bichinho do divertidamente. Ele sentiu medo e ele fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados, que já morreram. Então aqui esse texto, ele vai do 8 ao 80, né? Elias orando e pedindo para que Deus acabasse com a vida dele. Eu acredito aqui que Elias, ele não só sentiu medo, mas ele foi dominado por isso. Ele foi dominado por essa emoção. E Elias, ele não era qualquer pessoa, ele era um profeta muito usado por Deus naquela época. Naquele tempo, Elias foi responsável ali por trazer várias palavras do Senhor para o povo. Principalmente nesse reinado aqui de Acabe. Né? Então Elias, ele era um profeta, existia algo de Deus sobre a vida dele. Mas por causa de uma sentença, por causa de uma palavra que ele recebeu, ele deixou que isso pisoteasse o solo do coração dele. E ele sentiu medo e ele fugiu. Algo aqui muito interessante de se observar, no versículo 4 diz assim: depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Quando a gente está nesses momentos mesmo de sermos tomados por aquilo que a gente sente, a gente se isola. E isso é algo automaticamente de todo ser humano. A gente se isola, porque a gente se sente totalmente sozinho, a gente se sente totalmente abandonado, incapaz. E assim como Elias, muitas vezes a gente foge da presença de Deus. E a gente foge da onde a gente deveria estar. Ele deveria estar lá, no povo, profetizando, trazendo palavras do Senhor. Mas por conta de uma emoção ali que ele deixou tomar conta dele, fugiu e quis até mesmo morrer. Ele estremeceu por causa dessa sentença de Jezabel. Ele não teve o controle daquilo que ele sentiu. Ele acreditou nisso. Continuando aqui no versículo 5. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Aqui a gente vê um cuidado de Deus muito grande sobre a vida de Elias, né? Que mesmo quando ele estava escondido ali, mesmo quando ele estava em um momento totalmente escuro da vida dele, Deus ainda veio com essa provisão. E começou naquilo que é mais essencial, né? Que foi cuidando ali do físico dele, para que ele pudesse se reerguer e ouvir a voz dele, né? Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu. Nessa frase aqui a gente vai ver que ele estava muito decepcionado. Tenho servido ao Senhor com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas.
Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Disse o Senhor: saia e ponha-se diante de mim no monte. Duas coisas aqui eu quero falar antes da gente prosseguir. Algo me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto aqui. O Senhor não disse: o que você está fazendo ali, Elias? Ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Isso quer dizer que ele estava ali presente. Isso quer dizer que mesmo que Elias estava numa caverna emocionalmente, Deus estava ali e queria que ele respondesse a sua dor. Queria que ele respondesse, que ele esboçasse e colocasse para fora toda a sua decepção. O que você faz aqui, Elias? E nessa noite eu acredito que Deus pergunta para cada um de nós: o que você está fazendo aqui? Onde você se encontra? Como você foi chegar aqui? Como você deixou se chegar nesse ponto? Porque muitas vezes a gente passa por coisas mesmo, isso é da vida, mas a gente vai indo e a hora que a gente vê, a gente está no lugar que é o fundo do poço ali mesmo. Que a gente acredita que é inatingível, que a gente acredita que ninguém vai conseguir tirar a gente de lá. E muitas vezes não tem um motivo, só você está ali, não tem ninguém que te colocou. Você foi, porque as emoções foram te levando, as circunstâncias, pessoas, decepções. E muitas vezes a gente se encontra assim como Elias mesmo, nessas cavernas. Mas hoje o Senhor te pergunta: o que você faz aqui? E lá no versículo 11 vai falar, Deus convida ele a fazer algo, a fazer uma ação. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. O que Elias precisava naquele momento não era de um mover. Elias não precisava de fogo e que o monte tremesse. Ele precisava de um toque da presença do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele ouviu esse suave sussurro que emanava ali da presença de Deus, ele se escondeu. Porque ele viu que onde ele estava era longe demais. Ele já tinha percorrido uma distância muito grande de onde ele deveria estar. Emocionalmente ali falando e fisicamente, porque ele foi chegar nesse deserto. Então, versículo 15. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Aí tem uma continuação, mas eu quero me deter nessa frase: volte pelo caminho de onde você veio. Hoje o Senhor, além de te perguntar aonde você está, Ele te convida a voltar para o mesmo caminho que você fez. E você pode ter a maior certeza da sua vida de que esse caminho você não vai voltar só. De que esse caminho você não vai fazer em meio... Pode ser que sim, pode ser que você faça em meio à dor, ao choro, mas você não vai estar só. Porque assim como ele estava aqui em todo esse cenário com Elias, Ele te acompanha em meio às suas dores. Você nunca esteve só. Se algum dia da sua vida você se questionou se você estava sozinho, hoje o Senhor te fala: você nunca passou despercebido diante dos meus olhos. E isso é uma verdade que nós precisamos acreditar. Então Elias, ele foi reposicionado e ele foi direcionado. O Senhor direcionou ele para que ele voltasse, porque ainda havia muita coisa para ser feita ali. Então Elias, ele era esse profeta que por um período da vida dele, ele se perdeu ali. Mas o Senhor ainda não tinha perdido o controle da vida dele.
Por isso que ele foi ali curado e reposicionado. Agora eu queria conversar sobre uma outra pessoa, mudando o cenário. De uma pessoa que, ainda que tinha muitas dores, ela controlava as suas emoções. E está lá em Salmos 13. Eu sou muito suspeita em falar desse personagem porque eu amo. Salmos 13, a partir do versículo 1 mesmo. E aqui a gente vai falar sobre Davi. Davi, ele aprontou um monte de coisa. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E por quê? Que ele era bom? Não, ele não era. Mas porque ele era uma pessoa arrependida. Ele tinha o coração quebrantado. Tanto que aqui vai falar. Salmos 13, versículo 1. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então aqui, gente, ele está falando sobre um momento em que ele acha que Deus esqueceu dele, que ele acha que Deus abandonou ele. Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Aí ele clama, volte, responde-me, Senhor. Restaura o brilho de meus olhos ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Mas olha o versículo 5. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Gente, o dia em que a gente aprender a fazer isso aqui que Davi faz, a gente vai estar feito nessa questão. Porque Davi, ele não era isento de dores. A maioria dos salmos que a gente vai ver ali é de lamento dele, falando, Senhor, estou angustiada, minha alma está triste, eu estou perdido, eu estou sozinho. Mas em nenhum deles, você pode ler e me falar, nenhum deles você vai ver que ele falando, eu desisto, eu abandono, eu cansei. Em todos eles ele vai dar uma resposta. Em todos eles ele vai falar assim, eu porém confio, eu porém espero, eu porém entrego. E isso é o que faz a diferença aqui na vida dele. Isso que muitas vezes faz com que ele seja um homem segundo o coração de Deus, porque ele se posicionava diante dessas aflições. E eu acredito e tenho certeza de que isso é uma das coisas mais difíceis que a gente faz. Porque quando a gente está preso nessa questão, nesse círculo, né, de depreciação, né, nesse círculo de tristeza, nesses ciclos intermináveis que a gente vive, não é fácil a gente dar uma resposta. Não é fácil a gente olhar para cima e enxergar uma esperança. Mas Davi, ele era esse cara. Ele confiava no Senhor, ele sofria, mas ele confiava. E é isso que era o diferencial ali na vida dele. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Você confia que Ele é fiel, e que Ele é Deus, e que Ele tem o controle da sua vida? Você realmente acredita ou isso só é uma verdade que é falada por aí? No seu coração você tem essa fortaleza de que Ele é Deus na sua vida, de que não importa o que você vai passar, Ele vai continuar sendo Deus? Ou isso é um clichê que a gente canta aqui, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é isso? Você tem acreditado nisso? Isso tem sido uma âncora para você quando você está mal? Quando você está realmente enredado nessas emoções disfuncionais? Porque senão, você precisa acreditar hoje. Porque senão, hoje é a noite propícia para você se desfazer de todas essas mentiras que você vai acreditando. De que você não é bom, de que você não dá conta, de que você tem medo, de que isso tudo te paralisa e de que você não avança. Hoje é a noite para você passar a acreditar nessas verdades. E aí eu coloquei aqui para a gente 3 coisas para a gente fazer, para a gente reagir diante dessas emoções disfuncionais. E a primeira delas é escolher olhar para Jesus. Assim como eu havia falado antes, não é nada fácil a gente olhar para algo bom quando tudo é ruim. Não é nada fácil a gente vislumbrar esperança quando tudo é um caos. Quando até mesmo dentro do nosso coração a gente não está entendendo nada que está acontecendo. A gente só é confuso,
tem um monte de coisa se passando e a gente não consegue dar nomes. Mas apenas uma coisa é necessária. E aqui em Lucas 10, 38, a gente vai ver o episódio de quando Jesus vai visitar Maria e Marta. E ali, naquele momento, né, Marta ela vai perguntar, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Isso. Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo ali os seus ensinamentos, né? Versículo 39. Sua irmã Maria, porém, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique sentada enquanto eu faço o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e inquieta com tantos detalhes. Apenas uma coisa necessária, quanto Maria fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Quando nós olhamos para Ele, quando nós escolhemos essa única coisa que é necessária, que é a presença dEle, nada vai tirar isso do nosso coração. Muitas coisas podem vir, muitas águas podem vir e balançar o nosso coração. Mas quando a gente escolhe olhar para Ele, nada tira isso. Sabe, Deus Ele quer nos conduzir a um lugar que é meio doido, assim, sabe? A um lugar onde tudo ao seu redor pode estar desmoronando. Onde tudo pode estar difícil. Na sua casa pode estar difícil a relação, a comunicação. No seu trabalho pode estar difícil, na faculdade, na escola, amigos, enfim, nessas diversas coisas que a gente faz. Tudo pode estar um caos, mas quando a gente escolhe olhar para Ele, Ele nos conduz a esse lugar de uma paz que excede todo entendimento. De que ainda que tudo esteja um caos, nós vamos estar olhando para Ele. Nós vamos estar com os nossos olhos fixos nele. Então essa primeira ação que a gente precisa fazer para que a gente reaja, né, para que a gente possa reagir diante de todo esse caos, é olhar para Jesus. Sabe quando você está lá no chão? Sabe quando você está lá no fundo do poço? A primeira coisa que você precisa fazer é levantar os seus olhos. Então hoje o Senhor te convida a levantar os seus olhos. Olhe para cima, escolha olhar para os olhos dele. Escolha olhar para ele, que eu tenho certeza que você vai começar a se movimentar. A segunda ação é meditar na palavra e ter uma vida de oração estabelecida. Gente, esse é o arroz com feijão, né? Mas a gente precisa falar disso, porque como é difícil a gente conseguir estabelecer a nossa vida em Deus, de devocional, de oração, de meditação. Sabe o que faz toda a diferença, o que se torna realmente uma fortaleza no nosso coração? É nesses momentos de dores mesmo, a gente ter a palavra do Senhor no nosso coração. Gente, pode ser que esse seja o maior clichê, você já ouviu isso 599 mil vezes, mas nós precisamos voltar nesse assunto, porque somos disfuncionais nisso. Nós não temos uma vida estabelecida de oração e devocional. Quando a gente é estabelecido, não que a gente é isento de dores, a gente sofre igual todo mundo, né? Passa ali pelos seus momentos de dores, mas a gente vai ter uma âncora no nosso coração mesmo. A gente vai ter realmente uma força, né? Lá em Salmos 94, versículo 19, diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O consolo que vem dele é através da palavra, das verdades dele sobre nós. Muitas vezes nós não conseguimos avançar porque não temos força. E a palavra e a oração é esse combustível que nos impulsiona a ir para frente, a avançar. Muitas vezes a nossa vida espiritual está fraca. A nossa casa está construída sobre areia. Qualquer coisinha já vai balançar. Mas quando a gente tem essa vida estabelecida, a gente consegue responder. E a gente tem uma força a mais para conseguir reagir diante das nossas emoções. E uma outra questão sobre esse tópico aqui.
quais são as vozes que você tem ouvido. Porque se não é a voz de Deus através da palavra, qual é essa voz? Né? Então, assim como eu disse lá no nosso comecinho, hoje a gente é bombardeado de muitas informações. Né? Então, se você não está ouvindo a voz de Deus, você com certeza está ouvindo outras vozes. E essas vozes não podem te definir. Isso não pode. Gente, um vídeo no Reels de 30 segundos, ele não vai trazer um alimento para o seu coração. O TikTok não vai trazer um alimento para o seu coração. Isso vai te deixar até muito mais ansioso e frustrado. Então, precisamos estabelecer prioridades. O que tem tomado o seu tempo? Eu acredito que essa noite é uma noite de reflexão, sabe? Esse encerramento aqui é muito para a gente pensar sobre como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer para reagir diante de tudo que foi falado. E assim como eu já falei também, se a gente não ter isso aqui estabelecido, se isso aqui não for o primordial no nosso coração, a gente vai voltar para o mesmo lugar. Porque nós precisamos estabelecer a nossa vida. Tem alguém comigo aqui? Amém? Amém. O terceiro tópico, a terceira ação que nós podemos fazer para reagir diante das nossas emoções é descansar e confiar. Fala para o seu irmão aí, descansar e confiar. Como a gente tem dificuldade. Eu falo a gente, colocando eu como primeira pessoa nessa lista. Como a gente tem dificuldade de descansar e confiar nas promessas do Senhor. Salmo 116, versículo 3, diz assim. Acredito que novamente seja Davi aqui. As cordas da morte me enredaram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Olha só como sentia muito. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Versículo 7. Eu amo esse versículo. Retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom a você. Dê uma ordem à sua alma nessa noite. Retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. E uma das coisas que esse cenário de caos e dor tem o poder de fazer é não nos fazer enxergar os feitos do Senhor sobre a nossa vida. É nos deixar em um lugar de ingratidão e descontentamento muito grande. Onde a gente só vê o que é ruim. Onde a gente só vê o que é ruim, só vê o que é caos, só vê o que é dor. E cada vez mais a gente vai se aprofundando nesse lugar. Aqui, o salmista deu uma ordem à sua alma. Você domina e controla. Você não tem o poder de dominar o que você sente. Beleza, isso é verdade. Você não domina o que você sente porque isso é algo inato, algo que já veio com você na sua configuração. Mas você tem o poder de escolher o que vai dominar ou não o seu coração. E isso é muito difícil, isso vai exigir de você escolhas mesmo. Isso vai exigir de você prioridades. Isso vai exigir de você vida com Deus. Porque nós não estamos isentos de sofrer. Nós não estamos isentos de passar por tribulações. Mas nós podemos escolher. Assim como o salmista diz aqui. Às vezes você tem que falar, ei, silencia. Eu acredito na palavra. Às vezes eu dou umas loucas, às vezes quando eu estou em momentos assim de crise, eu sento assim e falo, para de ser doida, para de acreditar nessas coisas. Isso não tem nada a ver, o Felipe sabe, às vezes eu dou umas loucuras. Mas a gente precisa realmente, às vezes, sabe, refletir sobre isso, não sermos levados de um lado para o outro, mas sermos maduros mesmo.
olhar e falar, não, pera, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, onde eu estou, o que eu posso fazer, sabe? Colocar luz, colocar clareza. É assim que a gente vai reagir diante das nossas emoções. É trazer luz, é pensar, é orar e falar, Senhor, traga realmente uma solução, traga uma luz, um norte para essa situação. É depender mesmo, é não tentar fazer sozinho, é não tentar pela força do braço, é saber que em momentos você precisa de ajuda, sabe? E procure ajuda mesmo. Se for preciso, faça algum acompanhamento, procure ajuda, não fique na situação que você está, sabe? Dê um grito, tome uma atitude, senão você vai continuar no mesmo ciclo. E uma questão aqui, já estou partindo para o final. Não é pecado você sentir as coisas. Assim como eu disse, é normal, a gente sente, a gente foi programado para sentir. Mas quando a gente deixa isso definir, isso se torna um pecado. Porque a gente, muitas vezes, acaba idolatrando a nossa dor. A nossa vida, muitas vezes, começa a girar em volta daquilo que a gente está sentindo, do momento ali de dor que a gente está passando. Então a gente começa a idolatrar isso no sentido de fazer isso ser maior do que as verdades do Senhor. No sentido de fazer isso ser mais alto. No sentido de ficar ecoando todas as vezes que você tenta avançar, sabe? Em muitos momentos, quando você tenta avançar, quando você tenta até ir para frente, mas existe algo ecoando dentro de você falando, você não vai conseguir, você não vai dar conta, você é um fracassado, você é uma pessoa ansiosa e a ansiedade vai te parar e tal. Sabe quando isso ecoa, aí a gente acredita e vai acreditando e se torna um ídolo no nosso coração. Cura para o seu coração é deixar Deus te definir. É você ter estabelecido essa vida de prioridades e deixar Ele definir quem você é. E nessa noite, Ele quer o seu todo. Aí você pode falar para mim, mas o meu todo é muito pouco. Mas Ele prefere que você entregue tudo o que você tem do que uma performance. Do que você levantar as suas mãos, mas o seu coração está distante, sabe? Ele prefere muito mais que você seja transparente diante dele, falando, Senhor, hoje o meu tudo é 5%, mas eu entrego para o Senhor, porque é verdadeiro. A gente, às vezes, se engana em querer entregar para o Senhor uma performance de algo que a gente viu na internet. Mas fulano está fluindo ali em certa coisa, então eu vou fazer igual ele, eu vou entregar, eu vou tentar. Mas isso não é verdadeiro para você, isso não é no seu momento, isso não cabe para você hoje. Então, eu quero te perguntar algo, o que você pode fazer para o Senhor nessa noite? Que seja o seu tudo. Talvez uma oração, talvez se prostrar e só ficar em silêncio, mas fazer algo. Então nessa noite, o Senhor, Ele quer o nosso tudo. Ainda que o nosso tudo seja a nossa dor. Ainda que o nosso tudo seja aquilo que maltrata o nosso coração. Entrega para Ele nessa noite. E eu queria já finalizar, pedir para o louvor vir aqui, para a gente ter um tempo mesmo de entrega ao Senhor, para a gente ter um tempo mesmo de refletir sobre como está o solo do nosso coração. O que tem governado você nesses dias? O que tem sido maior do que as verdades do Senhor sobre a sua vida nessa noite? E Ele quer que você entregue isso a Ele. Ele quer te levar a um lugar onde nada vai te parar, onde circunstância nenhuma, onde dor nenhuma, onde ansiedade nenhuma vai te parar. E sabe, falando um pouquinho sobre a ansiedade, às vezes a ansiedade, ela é algo que nos consome. E ela nos torna, muitas vezes, como eu posso dizer,
em momentos em que nós gostaríamos de sentir as coisas, a gente está tão perturbado com emoções de sudorese, palpitação e uma sensação de angústia e vazio muito grande, que a gente não consegue sentir, ser sensível diante das coisas. A gente só é consumido por algo e parece que algo te engole. Você se sente totalmente estragado por isso. E eu queria realmente orar nessa noite sobre isso, porque isso é algo que realmente nos consome. E o Senhor, nessa noite, quer nos livrar dessas prisões. Para a gente conseguir reagir diante do pecado, para a gente conseguir reagir diante da inconstância, para a gente conseguir reagir diante da frieza, a gente não pode estar aprisionado dentro de nós mesmos. Não adianta a gente querer avançar sem ter essa liberdade no Senhor. E é justamente isso que Ele quer trazer para nós nessa noite. Essa liberdade, essa autenticidade de você poder ser você mesmo, sem se preocupar com o que os outros estão pensando, sem se preocupar com o que vai acontecer, sem pensar demais no passado, sem se antecipar demais com o futuro. O hoje é entender o que o Senhor tem para você hoje, o que o Senhor quer te dar hoje, o que o Senhor tem para você hoje. Pense nisso agora, nesse momento. Você está onde você deveria estar? Aquilo que você vive hoje, é aquilo que o Senhor tem para você hoje? Ou você já caminhou demais por estar totalmente frustrado e desanimado? Quando a gente tenta viver o momento que não é do Senhor para nós, a gente vive realmente frustrado e insatisfeito. Porque quando a gente vive no momento e na vontade do Senhor para nós, a gente experimenta esse direcionar dele e essa paz que excede todo entendimento. Mas a partir do momento que a gente se perdeu no caminho, se perdeu no propósito, se perdeu no chamado, se perdeu em quem é, se perdeu em o que deveria ser, a gente não vive em paz, porque a gente vive perdido. E nessa noite o Senhor quer trazer realmente esse reposicionar para nós. Ele quer que você responda para Ele: o que você faz aqui? Que você fale, assim como eu já disse, diga para o Senhor algo, faça algo nesse momento, se coloca de pé. Eu queria que nesse momento você realmente fizesse algo para o Senhor. Uma ação, uma reação diante da sua própria vida. Que você pensasse sobre o que você pode fazer para Ele nessa noite. Talvez vai ser vir aqui na frente, ajoelhar, vai ser ir lá para o fundo, orar. Talvez vai ser abraçar alguém, sentar, enfim, deitar, qualquer coisa. Mas eu queria que você fizesse algo para o Senhor. Algo que mostrasse para Ele que você quer reagir, sabe? Que você cansou, que você quer tentar. Nessa noite existe um suave sussurro do Senhor aqui. Talvez Ele não vai responder com fogo. Ele não vai fazer tremer aqui. Mas dentro do seu coração Ele vai sussurrar verdade sobre você. Ele vai sussurrar a doce presença dEle, que cura e traz conforto e traz realmente proteção. E traz realmente um cerco sobre você. Que seja realmente uma verdade para o seu coração. Que você, a partir de hoje, não seja governado por aquilo que você sente, mas que você dê ordens. Quando você não estiver bem, ore salmos. É uma terapia. Não é terapia, mas é terapêutico. É algo que é bom. Abre salmos. Esses salmos aqui que a gente leu,
E ora a Ele, ora, Senhor, eu estou angustiado. Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Mas não, eu confio em Teu amor. Então, uma dica pra gente, ore salmos, sabe, se mova, não se deixe aprisionar por essas coisas. O Senhor tem uma vida livre para cada um de nós. O Senhor tem para nós uma vida plena, perfeita, cheia da vontade dEle. E lembre-se de uma coisa: o que você não alcança, aquilo que você não consegue alcançar, descansa. O que você não alcança, o que você não consegue fazer, o que é demais para você, entrega, descansa. Que eu tenho certeza que você vai viver uma vida muito mais leve e cheia da presença do Senhor. Dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela: reaja diante das suas emoções. Você tem esse poder que veio do Senhor sobre a sua vida. Amém? Dê um glória a Deus assim bem alto agora. Glória a Deus. Aleluia.